Você já ouviu falar em MIPs? Certamente você já adquiriu um MIP, já tomou um remédio isento de prescrição. São aqueles que nós podemos adquirir na farmácia sem uma receita prescrita por um médico. Eles fazem parte do que a Organização Mundial da Saúde denomina de automedicação responsável. E este é um assunto muito complexo, que merece aprendizado e muito de nossa atenção. Uma das premissas que temos que considerar é que medicamento não é bala nem alimento, não é isento de risco. Quando se trata de medicamentos, que as pessoas tenham claro que os medicamentos são produtos que envolvem, a sua utilização envolve risco. Eles devem ser utilizados em situações em que a saúde está abalada, o paciente tem efetivamente um problema de saúde, mas repito que é importante que as pessoas saibam que o medicamento carrega consigo um perigo, que é a utilização de forma incorreta, inadequada, abusiva. Um medicamento utilizado de maneira adequada funciona justamente para nos ajudar a promover a saúde, combatendo doenças e males que afetam o nosso organismo. Mas é preciso saber exatamente como, quando e por que utilizá-lo. Todos os medicamentos têm algum efeito colateral. Não existe essa história que esse medicamento ou aquele é isento de efeito colateral. Todos eles têm efeito colateral. O que acontece é que os MIPs são medicamentos considerados relativamente seguros, frente a outras classes terapêuticas, outros medicamentos, como, por exemplo, cardiovasculares, antibióticos. Esses não são MIPs, esses exigem realmente um acompanhamento médico. Os medicamentos de tarja vermelha e preta necessitam de prescrição médica e de acompanhamento. Os medicamentos sem tarja são os isentos de prescrição. O objetivo do MIP é tratar os males menores. Então, para ele não precisar ir ao serviço de saúde, então você desonera esse serviço de saúde. Vai à farmácia, é orientado pelo farmacêutico a levar esse medicamento, né? Então, ele serve para males menores, que é uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um antiácido, comer alguma coisa, etc. e tal. Então, ele desonera e trata essas doenças, esses males menores, com eficácia e exonera e tira, né, o peso do sistema de saúde. Mas algumas situações que, em geral, são tratadas por MIPs. Casos de gripe, com corrimento nasal, tosse, dor de cabeça ou de uma dor de cabeça principalmente atencional. São medicamentos que podem ser usados por um determinado período de tempo, geralmente muito curto, para tratar sintomaticamente algumas condições, por exemplo, dor de cabeça, cólica menstrual, uma cólica intestinal, problemas com a menstruação, uma dorzinha de ouvido que sem febre. Então são medicamentos para tratar sintomaticamente, ou seja, os sintomas de um estado. Esses podem ser usados por um curto espaço de tempo, não superior a 5 dias. Se depois disso você não apresentar uma melhora satisfatória, aí você deve procurar um médico. Os medicamentos isentos de prescrição são medicamentos que geralmente são produtos com longo tempo de mercado, são produtos sobre os quais existe um conhecimento acumulado, tanto dos seus efeitos desejáveis, quanto dos seus efeitos indesejáveis, muito grande, né? Normalmente, esses medicamentos são medicamentos que as pessoas, a partir do seu próprio conhecimento, vão aprendendo a usar. Alguns exemplos de medicamentos isentos de prescrição: analgésicos, vitaminas, laxantes, antitérmicos, descongestionantes nasais. Outros medicamentos que é muito comum você encontrar, os antiácidos. Os antiácidos, eles são MIPs também. Nós temos alguns antialérgicos que são MIPs. Então, nós temos tanto para dor de cabeça, para dor de barriga, para diarreia, ou então para prisão de ventre. Então, algumas situações dessas, nós temos alguns medicamentos que são isentos de prescrição e são para essas condições que são mais comuns e que, aparentemente, são leves.
que não estão relacionados com alguma outra doença. Lembrar que uma pessoa que já tem alguma outra doença, que já está tomando algum outro medicamento, tem que tomar muito cuidado quando vai tomar um MIP também. O MIP é isento de prescrição, mas necessita de orientação. O que isso quer dizer? Que um remédio pode fazer mal, pode haver interações medicamentosas que, em geral, uma pessoa leiga não tem noção do risco. Vale vermos alguns exemplos para termos uma ideia melhor. Dengue. O Brasil tem uma epidemia da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em reservatórios de água parada e com o agravante do vírus 4 também estar circulando. E se for dengue, você tomar algum medicamento na base de ácido acetil salicílico, você pode gerar uma piora muito grave, pode acabar tendo uma hemorragia, pode ter umas consequências perigosas. É preciso também redobrar o cuidado com medicamentos à base de paracetamol. Vale um alerta. Paracetamol é hepatotóxico, ou seja, quando a gente fala em hepatotóxico, a gente está falando de perigoso para o fígado. Se ele é perigoso para o fígado e a pessoa está tomando esse medicamento, já está com dengue, que afeta bem o fígado, e ainda a pessoa toma esse medicamento e tomou qualquer coisinha, nem precisa ser muita coisa, como uma cervejinha nesse calorzão, a pessoa pode ter uma interação e pode gerar risco para a vida dela. Lembre-se, em caso de suspeita de dengue, não tome remédio à base de ácido acetil salicílico. Evite também remédios à base de paracetamol. Como estamos vendo, os remédios podem impor um risco maior ou menor para um indivíduo. A pessoa pode até ter uma alergia e ainda não saber, ou ser portador de alguma doença associada. Só um profissional vai saber mensurar a relação risco-benefício. Por isso, o ideal é que você procure orientação do farmacêutico na farmácia ao adquirir um MIP. Ele deve, primeiro, consultar o farmacêutico para saber se ele está tomando outro medicamento. Né? Então, primeiro é a interação medicamentosa, que pode complicar aí bastante a situação dele. Por exemplo, se ele é um hipertenso e está tomando aí um antihipertensivo e vai tomar, por exemplo, um antiácido, o antiácido pode aumentar a pressão arterial, ele não deve tomar. Então, essas consultas, esses exemplos, eles sempre têm que perguntar para o farmacêutico, porque, às vezes, o medicamento que ele toma junto com esse MIP pode aumentar o efeito do medicamento ou pode competir com o medicamento e tirar o efeito dele. Isso é muito importante. Então, se uma pessoa tem pressão alta, hipertensão arterial, que aliás é muito comum, não pode associar uma série de remédios. Porque às vezes, por exemplo, ele tem uma gastrite, ele está com dor de cabeça e está tomando uma aspirina, por exemplo. Ele não deve tomar porque vai piorar a situação dele. Ou ele teve uma hepatite, né? Então não é qualquer medicamento que ele pode tomar, mesmo o MIP. Então, ele deve procurar sempre o farmacêutico para avaliar se aquela dor ou se aquele problema é um problema que ele pode curar com MIP ou se ele tem que procurar uma ajuda médica. Remédios à base de isotepteno, como alguns analgésicos para dor de cabeça, por exemplo, têm uma ação vasoconstritora. Por isso, não são aconselháveis para pacientes hipertensos e estão totalmente contraindicados em crises hipertensivas. Como estamos muito acostumados, até então, a sentir um mal-estar, passar na farmácia, comprar um remédio e tomar por conta própria, não custa reforçar a importância da checagem. Existem advertências que, apesar da segurança desses medicamentos, devem ser sempre realizadas, e esta é a responsabilidade do farmacêutico neste modelo de comercialização mais seguro que nós estamos implantando no país, colocando esses produtos que não precisa ir no médico para tomar, que são medicamentos, a Organização Mundial de Saúde chama de automedicação responsável. Não devo tomar remédio sem saber se é o melhor para o meu caso. Nós, pessoas leigas, que não estudamos as propriedades dos medicamentos e suas reações, não temos obrigação de saber. A automedicação responsável é quando o paciente vai até uma farmácia, ele pede a indicação de algum medicamento para algum distúrbio menor, como uma dor de cabeça, uma dor lombar, um problema cutâneo, e o farmacêutico indica o medicamento e faz a orientação do uso, da maneira correta de estar usando, de estar administrando esse medicamento. Isso é a automedicação responsável. Esse termo foi cunhado pela Organização Mundial de Saúde para disciplinar o uso do medicamento de uma maneira mais racional.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a automedicação responsável pode ajudar a prevenir e tratar sintomas e distúrbios que não necessitam de uma consulta médica, reduzir a crescente pressão sobre os sistemas de saúde para o alívio dos males menores, sobretudo quando os recursos humanos e financeiros forem limitados, aumentar a disponibilidade de cuidado com a saúde para populações que moram em áreas rurais e remotas, onde o acesso aos serviços médicos pode ser difícil. Neste contexto, os órgãos reguladores e de saúde se reuniram, discutiram critérios e uma série de medidas e procedimentos foram definidos. Há leis para o universo dos MIPs. Vamos conhecer alguns dos principais itens dessa legislação. Uma das normas da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a RDC 138 de 2003. A resolução estabelece a lista do chamado GIT, Grupos e Indicações Terapêuticas Especificadas para Medicamentos Isentos de Prescrição Médica. Qualquer medicamento que esteja fora dessa lista requer prescrição médica. E vale ainda salientar que todos os medicamentos injetáveis são de prescrição médica. Uma outra lei dispõe sobre medicamentos fitoterápicos. Nem todos os medicamentos fitoterápicos são considerados MIPs. Qual é o critério para ser considerado MIP? É a segurança do medicamento. Então, a Anvisa, no momento que ela vai registrar o produto, ela define qual é MIP e qual não é. Então, existem alguns medicamentos que têm efeitos colaterais mais graves e esses precisam ser considerados mediante prescrição médica. Não pode ser comprado sem receita. A Instrução Normativa número 5 de 2008 estabelece a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. E no tópico sobre restrição de uso de cada fitoterápico é mencionado se ele é isento de prescrição ou não. Há legislação também que regulamenta sobre os medicamentos homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos. A maioria dos MIPs não tem bula, ou tem uma bula reduzida, em geral, algumas informações do produto na embalagem, pois em geral são disponibilizados fracionados, em blister, em embalagens pequenas. Como eles são muito conhecidos e são vendidos, na maior parte das vezes, a granel, ao miúdo, né, como se diz aí, eles não têm bula. Isso podia levar a alguns erros, às vezes, dos consumidores, e por isso a Anvisa colocou a exigência de que esses medicamentos tivessem que necessariamente ser entregues pelo farmacêutico na farmácia. E no momento da entrega, alguma dúvida que o consumidor tenha deve ser esclarecida pelo farmacêutico. O farmacêutico deve fazer esse papel de esclarecimento das questões relativas à falta da bula. Vamos então esclarecer alguns dos principais aspectos da RDC 44 de 2009, que trouxe uma série de mudanças conceituais e práticas na relação da farmácia com a comunidade. Nós temos já duas RDCs 44, então vai virar um número muito importante para você saber para a sua saúde. Eu tenho RDC 44 de 2009, que fala sobre medicamentos isentos de prescrição médica, sobre prestação de serviços que o farmacêutico pode fazer, e nós temos a RDC 44 desse ano, de 2010, que já fala sobre a importância da retenção da receita com antibiótico. Vamos ver mais detalhes sobre os principais pontos da RDC 44. Com essa nova legislação, a maioria dos MIPs deve ficar atrás do balcão. Só para lembrar, antes, quando não existia essa lei, os medicamentos isentos de prescrição ficavam expostos nas gôndolas, nas prateleiras das farmácias. Os MIPs, atualmente aqui no Brasil, eles devem, por resolução da Anvisa, ficar do lado de dentro do balcão, ou seja, não estão mais no autosserviço. Então, o indivíduo, o paciente que quer se medicar, se automedicar, ele deve procurar o farmacêutico, pedir o medicamento e receber as devidas orientações. Isso já acontece na Europa, já a maior parte das farmácias europeias é assim, e o Brasil, através da RDC 44, que é uma norma da Anvisa, também tornou os MIPs, não estão mais no autosserviço, e sim do lado de dentro do balcão. Com isso, os medicamentos isentos de prescrição, que sempre necessitaram de orientação, sem ocorrer, na maioria das vezes, ganham um reforço a partir de agora. O profissional farmacêutico deve exercer um papel que é fundamental no contexto da saúde pública, na promoção da qualidade de vida das pessoas. O papel do farmacêutico na dispensação dos MIPs
Em primeiro lugar, avaliar se realmente o paciente precisa desse medicamento. E uma vez que ele precisa, ele tem indicação de um MIP, é escolher qual o melhor medicamento para o paciente. Qual o melhor medicamento, a melhor dose, o tempo que ele vai tratar e, se não estiver tendo uma melhora, quando ele deve procurar um médico. O farmacêutico deve encaminhar o paciente ao médico se pertencer a um grupo de risco, gestante, criança, recém-nascido, mulher que esteja amamentando, idoso, etc. Se o problema relatado não pode ser tratado pelo farmacêutico com a utilização de um MIP, se tiver risco de reação adversa a outro medicamento que o paciente utiliza e se os sintomas estiverem associados a outra patologia. Não é que a população não vai poder mais comprar. Além dela poder comprar, hoje ela vai comprar um medicamento seguro, né, com qualidade e dispensando para quem conhece, que é o farmacêutico. Então, ele vai dar essa possibilidade de ele adquirir esse medicamento com qualidade. Então, isso a gente vem fiscalizando. Eles têm que ficar para trás do balcão, alguns podem ficar na frente, como os fitoterápicos isentos de prescrição e algumas pomadas, que são pomadas também que são isentas de prescrição, como pomada para assadura, pomada para antiparasitários, etc. e tal, esses podem ficar na frente do balcão sendo vendidos. Então, quando você for comprar um MIP na farmácia, procure o farmacêutico e só saia de lá com o remédio, quando realmente for necessário e com orientação. O farmacêutico deve lhe passar informações sobre o modo de ação do medicamento, a forma como deve ser tomado, como, quando, quanto, explicar a duração do tratamento, falar das possíveis reações adversas, contraindicações e interações. E sempre lembrar, se os sintomas persistirem, o ideal é você ir ao médico. Os MIPs, atrás do balcão, envolvem uma série de questões. Até pouco tempo, esses medicamentos estavam no autosserviço, ou seja, ao alcance das nossas mãos. Era só pegar e pagar no caixa. Hoje, o cidadão pode enfrentar fila para se orientar com o farmacêutico, até as farmácias se adaptarem às novas regras. Mais algumas questões que envolvem os MIPs. Nem todo farmacêutico está habituado a prestar orientações. Vai ter de estar sempre atualizado e capacitado para fazê-lo. O balconista está acostumado a atender ao público e fazer recomendações. Ele não pode indicar medicamentos. A farmácia deve ter uma equipe unida, bem treinada, trabalhando em conjunto para oferecer um serviço de qualidade ao consumidor. Cabe ao farmacêutico, com apoio do proprietário da farmácia, elaborar um manual conhecido por POP, Procedimentos Operacionais Padrão. Outra novidade que traz a nova legislação RDC 44. A farmácia pode prestar uma série de serviços úteis à população. Aferir pressão arterial, principalmente se a pessoa for hipertensa. É muito importante monitorar para manter a pressão sob controle. A farmácia também pode, na sala de atenção farmacêutica, ajudar a controlar doenças crônicas, como diabetes. Ela pode fazer exame de glicemia capilar. Ela pode simplesmente monitorar. Então você vai lá, ela faz um teste, mede a sua glicemia, por exemplo, e fala assim, puxa vida, há uma alteração, procure o médico. Esse é o trabalho da farmácia, ela tem que documentar isso. A farmácia preparada e autorizada também pode aferir temperatura corporal. Se tiver uma febre alta, já receber orientação na própria farmácia. Fazer inalações, fazer furo na orelha para a colocação de brinco, aplicar injeções e prestar atenção farmacêutica domiciliar. Um outro cuidado que todos nós devemos ter ao adquirir um medicamento é observar os critérios para saber se é um medicamento verdadeiro. A falsificação de medicamentos é um grande problema no Brasil e no mundo. O usuário do medicamento ele pode tomar alguns cuidados, sim. Em primeiro lugar, comprar de estabelecimentos idôneos, farmácias que tenham farmacêutico responsável, que você possa identificar esse profissional. E na embalagem existem alguns quesitos que foram definidos pelo Ministério da Saúde já nos anos 90, como, por exemplo, existe uma tinta reativa em toda a caixinha de medicamento, do lado da caixinha do medicamento, onde se você raspar com uma moeda, deve aparecer a palavra qualidade. Então, isso é um dos sistemas de qualidade que impedem a falsificação. Mais algumas dicas úteis. Observe se o medicamento tem o lacre. Não pode estar violado, aberto nem rasgado. E veja se está dentro do prazo de validade.
E segundo também a RDC 44, né, e agora que nós podemos prescrever esses MIPs, né, devemos prescrever, quando a gente prescreve também, o usuário ele tem que levar do farmacêutico o que o farmacêutico prescreveu. Então, é uma declaração de serviço prestado, na verdade, né? Então, o usuário pegue, porque é o documento que vai acompanhar o uso desse medicamento isento de prescrição. Muita gente não sabe disso, mas é necessário até para a segurança de ambos, do consumidor e do farmacêutico. Ao fazer a dispensação dos MIPs, o farmacêutico deve preencher um tipo de declaração do serviço prestado. Existe um padrão para este documento. Ele descreve as orientações sobre a posologia, interações, efeitos adversos e outras informações úteis sobre o medicamento que a pessoa adquiriu na farmácia. Essa declaração, de acordo com a lei, deve ser emitida em 2 vias. Uma fica com o paciente e a outra deve ser arquivada na farmácia. Outra questão que a RDC 44 vem reforçar. Farmácias e drogarias só devem comercializar medicamentos e produtos correlatos, ou seja, produtos relacionados com a saúde. Vamos explicar melhor a importância dessa determinação. O medicamento ele é vendido como uma mercadoria comum, mas ele não é uma mercadoria comum. Por isso que a farmácia ela não pode ser um comércio comum. Por isso que existe uma lei só para a farmácia, que é a Lei 5991 de 73, que está em vigor, em pleno vigor, e que diferencia a farmácia. Então, da mesma maneira que um barzinho não pode vender medicamento, a farmácia também não deve vender coisas que não têm a ver com o âmbito de atuação dela. Da mesma forma, medicamentos não podem entrar em promoção imperdível, como qualquer outra mercadoria, ao final de uma estação. Olha, está vencendo esse produto, eu vou colocar aqui uma pilha e vocês levam que eu estou fazendo promoção. Não tem cabimento. Você pode fazer isso com iogurte. Iogurte qualquer pessoa pode tomar. Mas você não pode fazer isso com medicamento, porque aquele medicamento nem todo mundo precisa tomar. Então, não é o mesmo raciocínio que você utiliza para uma mercadoria comum. Portanto, o estabelecimento tem que ter um comportamento diferente do estabelecimento comercial. Agora vamos pensar também no que ele oferece de venda. Se você entra numa farmácia e ali você encontra qualquer tipo de produto e a farmácia então te considera um simples freguês. Ele está entrando aqui é um estabelecimento comercial, ele tem que sair daqui e vender alguma coisa. Não interessa se é um produto qualquer ou um medicamento. Então isso é perigoso, né? Se a população, se as farmácias agirem como estabelecimentos comuns, quando você entra lá dentro, você é um simples cliente, a farmácia quer que você compre alguma coisa. Por isso, farmácia séria e ética não pratica empurroterapia. Empurroterapia é uma prática onde um funcionário da farmácia ele indica um medicamento para o paciente quando ele não tem a necessidade desse medicamento, apenas para fins financeiros. Então, um indivíduo chega com uma dor de cabeça na farmácia e às vezes ele sai, além do medicamento para dor de cabeça, com uma vitamina, sai com um medicamento para um laxante, sai com um polivitamínico. Isso é empurroterapia, é a venda de medicamento quando o paciente não precisa. Você pode denunciar qualquer prática ilegal ou suspeita de irregularidade para a Vigilância Sanitária e também para o Conselho Regional de Farmácia. Então as pessoas têm que ter estratégias para lembrar que é um estabelecimento de saúde, mesmo que tenha o fundo comercial. Qual é o problema? Só porque eu tenho que receber pelo que eu estou dispensando, eu vou receber. Óbvio que eu vou receber, porque gratuitamente a gente tem que ter os lugares públicos para isso. Só que ele vai receber pelo que ele está dispensando, com a orientação, lembrando que a finalidade é o benefício da saúde desse paciente. Então não posso misturar álcool, nós já vimos até denúncias de pessoas que têm até feijoada em lata, até essas coisas a gente já sabe que em alguns estabelecimentos por aí afora já foi encontrado. Isso não pode. Estabelecimento de saúde é estabelecimento de saúde. As pessoas são leigas, elas podem achar que só porque está na farmácia não faz mal. Todos nós devemos encontrar novas formas de compreensão e procedimentos inovadores, capazes de ajudar na consolidação da farmácia como um instrumento de auxílio no sistema de saúde. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no Núcleo de Saúde e Farmácia de sua cidade. Aproveite e já anote algumas dicas. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Site www.anvisa.gov.br.
Ouvidoria para denúncias, queixas e solicitações 0800 642 9782. Conselho Federal de Farmácia, site www.cff.org.br. Conselho Regional de Farmácia, São Paulo, site www.crfsp.org.br. Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde, site www.saude.gov.br. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, Cinetox, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, site www.fiocruz.br/Cinetox. Disque Intoxicação, telefone 0800 722 6001. CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 0800 014 8110. Disque Saúde, do Ministério da Saúde, 0800 61 1997. Com saúde, trabalhamos, nos divertimos, criamos nossos filhos, fazemos planos, sabendo que temos chance de realizá-los. A gente precisa, portanto, ter consciência de que a nossa saúde é o que temos de mais valioso. Por isso, lembre-se, os medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, podem ser adquiridos direto na farmácia com orientação de um farmacêutico, pois automedicação só de forma responsável.